Oi, crianças, tudo bem? Good morning. Eu espero que todos vocês estejam bem. E espero que a família de vocês esteja bem também. Então, nós vamos iniciar a nossa aula já com conteúdo do segundo bimestre. Antes de vocês entrarem de férias, a gente iniciou esse conteúdo, eu mandei um videozinho, não sei se vocês estão lembrados, mandei um vídeo, mandei com uma música, passei uma atividade, mas como faz bastante tempo, a gente vai relembrar um pouquinho sobre esse tema, vou passar as atividades e depois, quando eu for corrigir, eu corrijo tudo. A atividade que a gente fez antes das férias e a que eu vou passar hoje, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para vocês terem acesso a todo o material que eu preparei, tá bom? Então, com isso, vocês vão poder ir acompanhando as imagens, as coisas que eu preparei para vocês. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o tema principal dessa unidade, que é Countries and Nationalities. Countries são países, nationalities, as nacionalidades. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre diferentes países ao redor do mundo, sobre as nacionalidades das pessoas que moram lá, que nasceram lá, um pouquinho sobre o idioma, quais são os idiomas que eles falam, um pouquinho sobre a cultura, não de todos, mas de alguns a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, muito fácil, Brasil. Brasil é o nome do nosso país e quem nasce no Brasil é Brazilian. Lembrem-se, em inglês, Brasil se escreve com Z. É muito parecido, só muda uma letra, então tem que tomar muito cuidado. Brasil, o país, Brazilian, a nacionalidade. O próximo. USA, os Estados Unidos. Em português, a gente pode abreviar com aquela sigla EUA, Estados Unidos da América. Em inglês fica USA, United States of America. E quem nasce nos Estados Unidos, quem nasce em USA, é American, nacionalidade. Italy, Italian. Ó, bem parecido também. Italy, o país, Italian, a nacionalidade. Depois, China, o país, Chinese, é a nacionalidade, quem nasce nesse país. Canada e Canadian. Russia e Russian. Australia, Australian. Portugal, Portuguese. Spain, Spanish. Mexico, Mexican. Germany e German. Japan, Japanese. Argentina e Argentinian. France e French. Peru, Peruvian. Índia, Indian. Então, esses são alguns dos países que nós vamos aprender, certo? Eu coloquei todas as nacionalidades, todos os nomes dos países e as nacionalidades, como nós falamos em inglês. Mas vocês repararam que todas as palavras, elas são muito parecidas, elas com a escrita em português. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir. É fácil de aprender porque é parecido, mas quando a gente vai escrever, a gente pode confundir a escrita do português com a escrita do inglês. E nem sempre a nacionalidade vai ser igual ao idioma. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, quem nasce no Brasil é brasileiro, mas a gente fala brasileiro? Não, a gente fala português, certo? Então vai ter essa diferença também. Em alguns vai ser igual, vai ser o mesmo, certo? Em outros não. A gente vai ver um por um e eu vou dizendo quais são os idiomas que a gente fala nesses países. Então, ó, Brasil, no Brasil falamos português, não falamos Brazilian, falamos português. USA, eles falam American? Não, eles falam English. Italy, eles falam Italian, sim.
China, eles falam Chinese. Canada, eles falam Canadian? Não, eles falam English ou French. É um país que tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Em algumas partes do país se fala inglês, em outras partes do Canadá se fala francês. Russia, eles falam Russian. Muito bem. Na Austrália, eles falam English também. Também é um país que fala inglês. Em Portugal, falam português, como aqui no Brasil. Na Espanha, falam Spanish. México, falam Spanish também. Na Germany, falam German. No Japão, Japan, falam Japanese. Na Argentina, o idioma é o Spanish. Na França, France, o idioma é French. No Peru, o idioma é Spanish. Na Índia, o idioma é Indian, certo? Então, a gente pode perceber que em alguns países, como eu tinha dito, o idioma, o nome do idioma é igual à nacionalidade, mas em outros não. Então, precisa tomar muito cuidado. Nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar mais nessa parte dos idiomas. Hoje é mais uma revisão para vocês relembrarem, para vocês lembrarem como são as bandeiras de alguns países, que às vezes a gente não conhece tanto, como a bandeira do Peru não é uma bandeira muito conhecida. Então, a gente já fica conhecendo, certo? Então, eu vou deixar algumas atividadezinhas para vocês fazerem, tá certo? E aí, já, daqui a pouco, mais tarde um pouquinho, eu vou entrar numa videochamada, vou mandar o link para vocês, umas lá para as 9, acho que 9h20, mais ou menos. Eu vou mandar o link de uma videochamada para vocês poderem entrar, para a gente conversar, para eu tirar as dúvidas e para corrigir essa atividade, tá bom? Eu vou explicar a atividade para vocês vão ter um tempinho para fazer, tá bom? E aí depois eu vou corrigir. Se você não conseguir fazer alguma questão, não tem problema, porque quando eu for corrigir, você tira suas dúvidas, me diz por que você não conseguiu fazer, que eu explico e você aprende, tá bom? Então vamos lá. Na página, eu quero que você pegue o seu livro de inglês e abra na página 33, page 33. Certo? Pronto? Abriu? Muito bem. Então, vamos lá. Number 1. Unscramble the country and match it to its flag. Então, você vai desembaralhar o nome dos países e depois vai relacionar com a bandeira. Nós temos aí várias bandeiras. Então, você vai pegar esse número que está do lado e colocar lá embaixo na bandeira correta. Depois, page 34. A próxima página. Number 2. Complete the crossword with the countries or nationalities. Então, para completar a cruzadinha com os países ou as nacionalidades. Então, você precisa prestar bastante atenção ao número de letras para saber se vai ser o nome do país ou a nacionalidade. Só contar os quadradinhos. E aí, depois, page 35. Number 3. Circle the countries. After that, write their nationalities. Então, nesse emaranhado de palavras, você vai circular quais são as nacionalidades, os nomes dos países que estão aí, certo? E depois, lá embaixo, nesses retângulos, você vai escrever o nome das nacionalidades desses países que você identificou lá na questão anterior, na questão número 3, tá bom? E aí, então, se você tiver qualquer dúvida, você manda uma mensagem que eu vou poder responder, ou então a gente tira todas as suas dúvidas, corrige tudo bem direitinho na nossa videochamada 9h20, tá bom? Então, bye bye, see you later. Vejo vocês daqui a pouquinho.